Olá, meus amores, tudo bem? Iniciando mais uma aulinha de história. Vamos abrir a nossa apostila na página 22, que a gente vai continuar falando sobre o tempo. Esse tempo que passa, esse tempo que faz crescer, né? Cada dia vocês estão ficando maiores. Cada dia vocês estão conhecendo coisas diferentes, vocês estão aprendendo coisas diferentes, e isso é muito bom. E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre o tempo dos objetos. Objetos são todos os itens que a gente tem na nossa casa, e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre eles, tá? Os objetos também podem nos ajudar a descobrir informações sobre as histórias das pessoas. Quem aqui nunca descobriu algo que era da avó, que era da mãe, do pai, algo que está guardado, né? E que fala um pouco sobre essa pessoa, sobre esse tempo que ela viveu, como é que foi a infância, ou que era da bisavó. É muito comum na nossa região caderninhos de receitas, né? A mãe que guarda o caderno de receita que era da avó, a avó que guarda que era da bisa e assim por diante. Então aqui a gente tem um texto que fala o seguinte: o baú do passado. Então, vovó sugeriu que eu chamasse meus colegas para lanchar, pois muita coisa interessante ela iria mostrar. Quando chegaram, ela tirou do baú o lampião que era do vô Sebastião, o cavalinho de balanço do tio Afonso, a boneca de porcelana da tia Joana e, afinal, os patins de rodas de quando era pequena. Agora vamos comer o bolo que fiz. Depois vou falar de tudo, tudinho, do tempo que eu era desse tamaninho. Lembram que a gente estudou o inho lá na língua portuguesa na segunda-feira? Agora o inho apareceu na palavra tamanhinho, quando ela tinha um tamanho pequeno, né? Então aqui a vovó guardando as coisas no baú. Perguntem para os seus avós se eles têm um baú de guardar coisas antigas. Quase todos os avós têm. Então aqui diz o seguinte: nessa história, a vovó, personagem principal, tinha vários objetos que pertenciam à família dela. Sublinhe no texto o nome dos objetos citados. Então, sublinhar, para a gente relembrar, é o tracinho que a gente passa embaixo. Então, a gente volta no texto e faz um tracinho, sublinha todos os objetos que ela tinha guardado dentro deste baú, tá bom? Depois, vocês vão ligar os personagens à imagem dos objetos citados, conforme indicado no texto. Então, nós temos o vô Sebastião. O que o vô Sebastião era dele? Quais desses objetos aqui eram dele? A boneca de porcelana, o patins, o cavalinho de balanço ou o lampião? Depois nós temos a vovó, que vocês vão ligar o objeto dela a ela. O tio Afonso, vocês também vão ligar o objeto dele a ele. E a tia Joana, que também vão ligar o objeto dela a ela. Agora, nós temos aqui... Vocês lembram que a prof falou do Debré? Aquele pintor que fazia pinturas lindíssimas sobre alguns momentos históricos do Brasil? Então, mais uma pintura do Debré aqui. Jean-Baptiste Debré pintou essa obra, Primeiras Ocupações pela Manhã. Então, pela manhã, as pessoas, se vocês observarem, a maioria das pessoas aqui são negras. Eram os escravos que já começavam a fazer o trabalho nas casas dos seus patrões. Então, aqui eles já começavam a fazer o trabalho, algumas pessoas estavam caminhando na rua. E aqui o textinho diz assim: no texto, a vovó fala de um lampião que pertenceu ao avô Sebastião. Você sabe qual é a função deste objeto? Você sabe para que serve um lampião? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, o lampião. Olha só como é que ele é, ó. O lampião era um objeto muito usado
quando não existia energia elétrica para iluminar as moradias e as ruas. Isso faz mais de 100 anos. Então, se vocês observarem aqui, a gente também tem lampião nessa pintura do Debré. Naquela época, as ruas das cidades também eram iluminadas por lamparinas. Para acendê-las eram usados óleo de baleia ou querosene, que são substâncias que pegam fogo com bastante facilidade. Não é difícil encontrar lampiões na atualidade, mas esses objetos já não são a forma mais usada para iluminar ambientes. Como é que vocês fazem para, quando vocês chegam no quarto de vocês, ter luz no quarto? O que vocês fazem? Acende a luz apertando na tomada. Hoje, as nossas facilidades da atualidade são inúmeras. E uma delas, e uma das mais revolucionárias do mundo, foi a eletricidade, que neste tempo aqui, não existia. Então, depois de alguns estudos, muitos estudos, foi descoberta a eletricidade, que através de uma condução dos fios, essa onda elétrica passa, e aí ela chega até a nossa casa através de rede elétrica, dos postes, dos fios, e aí com apenas um clique na tomada, a luz acende. Fácil, né? Agora, olha para eles como é que era. Eles precisavam ir atrás de querosene ou óleo de baleia ou vela, acender o fogo, e quando terminava, eles ficavam no escuro. Lembrando que isso não aquecia a água, então os banhos eram gelados. Já pensou nesse friozinho que a gente tá um banho gelado? E também uma coisa bem interessante, banho não era muito comum. Banho era bem difícil de ser tomado, tá? Isso era um costume dos portugueses, dos espanhóis lá da Europa. Eles não tinham muito costume de tomar banho, não. Ruim, né? É tão bom um banho bem quentinho. Então aqui vocês vão responder essas atividades. De acordo com o que você estudou, responda as questões a seguir. Por que no passado o lampião era bastante usado? Encontre e circule o lampião que se encontra na imagem desta página. Então aqui, nessa página, aqui nessa pintura do Debré, aonde está o lampião? Circule ela, tá? Depois vocês vão fazer uma pesquisa. O que acha de agora fazer o próprio baú de tesouros? Olha que interessante! Em casa, escolha um objeto que você tenha usado há algum tempo. Pode ser o seu caderno do primeiro ano, um brinquedo ou uma foto que faz você se lembrar de quando era mais novo. Desenhe este objeto. Então você vai pegar algo que não é de agora, é de quando você era bem pequenininho. Um brinquedinho que você gostava muito, atividades do pré, do infantil, do primeiro ano, pode ser o caderno, pode ser estojo, pode ser alguma coisa, mas que não seja do nosso tempo atual, mas que seja seu, tá? Então, você vai desenhar esse objeto aqui. Aqui diz o seguinte: mostre o seu baú de tesouros aos colegas e conte a história sobre esse item. Então, vocês vão bater uma foto e mandar para a prof, tá? Agora, use a imaginação e faça um desenho que represente você daqui 10 anos. Como você acha que você vai estar daqui 10 anos? Feche os olhinhos, imagina você agora e você crescendo mais 10 anos. Não é chegar aos 10, é mais 10 anos, tá? Pense em como você será, em que lugar gostaria de estar e o que estará fazendo.
Lembre-se de representar as mudanças que você imagina que acontecerão com você. Então, se você acha que você vai ficar maior, você vai ter que desenhar você maior. Você acha que o seu cabelo vai estar de outra cor? Coloca o cabelo de outra cor. Você acha que você vai... Aonde você acha que você vai estar daqui 10 anos, tá? Acha que vai estar morando em outro lugar? Gostaria de fazer uma viagem para outro lugar? Você daqui 10 anos gostaria de estar nesse local? Desenha isso, tá certo? Então, essa é a atividade para vocês finalizarem, tá? E não só finalizar a atividade, mas finalizar a apostila. Nós acabamos de finalizar a apostila de História. Então, para a próxima semana, vocês já vão precisar da apostila nova de História. Só chegar lá na escola, pedir para o Paulo, tá? Mas tem que se organizar, senão você vai ficar sem atividades. E eu te garanto que a próxima apostila é muito legal. Tá bom, meus amores? Um beijo, fiquem bem e até a próxima aula.